Fala, pilhados do nosso Brasil varonil, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Red Pilhas Entrevista. E eu estou aqui com uma das maiores cantoras, preparadoras vocal do Brasil inteiro, a Marília Zangrande. Muito prazer estar com você aqui, Marília. Muito prazer, Caio. Muito obrigada pela gentileza das palavras. Ah, eu só falo verdade, são todas merecedoras, tá? Porque a gente vai conversar sobre o seu trabalho, mas assim, pelo que eu ouvi e quem você já preparou vocalmente, é um trabalho espetacular. Antes da gente iniciar a conversa, eu vou pedir para o público aí que. Opa, opa, agora foi. Bom, para o público que acompanha o Red Pilhas, se inscrever aqui no nosso canal, seguir nossos perfis no Instagram, no Facebook e compartilhar o Red Pilhas com seus amigos, porque você não faz ideia de como isso ajuda o algoritmo do YouTube, ajuda a impulsionar o nosso canal para que novas pessoas conheçam e apreciem todas as entrevistas e o material de muita galera boa que já passou aqui pelo canal, beleza? Bom, iniciando agora, Marília, eu queria começar perguntando como que você iniciou sua carreira de vocalista, como que surgiu essa vontade e esse interesse pela música e especialmente do estudo da voz? Primeira vez que eu quis ser cantora era criança ainda, porque antes até da gente começar o nosso papo ao vivo, né, Caio? A gente estava falando sobre as nossas influências e eu cresci com um panorama musical dentro de casa assim bastante interessante. Meu pai é um grande fã de jazz e também de blues. Então só isso eu acho que tem uma riqueza sonora gigantesca, né? Tanto dos instrumentistas, daqueles instrumentistas medalhões que a gente com certeza sempre vai falar para falar de jazz, tipo Coltrane e Miles Davis e Dizzy Gillespie, né? Essa galera toda, mas também as cantoras. Então eu cresci escutando muito Billie Holiday, Ella Fitzgerald, e uma cantora que nem sempre as pessoas se lembram tanto quando elas falam das crooners do jazz é a Alberta Hunter, que inclusive eu deixo aqui para as pessoas ouçam essa mulher, que até hoje é uma das vozes que mais me para na vida. E do outro lado, minha mãe, com outros gostos musicais, mas também escutando rock, basicamente Beatles e Stones, assim. E eu comecei a me interessar por música na adolescência, no início da minha adolescência. Então, eu escutei bastante Guns, porque era uma coisa que as amigas escutaram. E aí terminei escutando Bon Jovi. E aí eu queria ser o John Bon Jovi, eu queria casar com o John Bon Jovi. E aí eu comecei a estudar canto. E aí eu comecei também a estudar violão. Só que violão não progredi tanto, mas é um projeto que eu estou retomando agora, vou estudar de verdade, né, guitarra e violão. E aí eu resolvi cantar, porque era uma coisa que eu sempre fazia desde criança. Eu sempre terminava escutando essas cantoras, essas vozes incríveis, e terminava tentando imitar, assim, eu achava isso divertidíssimo. E aí, quando eu resolvi começar, então acho que é isso mesmo que eu quero fazer da vida, eu comecei a estudar canto. Mas eu queria no início como cantora popular, né? Era aquelas duas modalidades que a gente encontrava naquela época. Aquela época não tinha internet, gente. Naquela época, assim, o arco-íris era preto e branco, né? Então a gente tinha outras noções e a gente hoje a gente tem um acesso à informação e à variedade das coisas que nem sempre foi assim, né? Lógico que a gente sabe que nem sempre foi assim, mas isso numa perspectiva de uma pessoa que está querendo crescer vocalmente, era bastante desafiador, porque livros eram dificílimos de serem encontrados, né? A gente não tinha esses portais internacionais, a gente também não tinha muitos canais para falar de voz. Isso até foi uma coisa que começou, hoje a gente tem bastante, mas ela demorou um pouco para chegar na internet, né? Para as pessoas também abrirem esse nicho. Então a gente não tinha tanta informação. Então, ou você fazia canto lírico, ou você fazia canto popular. E como eu queria cantar rock, eu fui muito mais para o canto popular. Até que em algum momento
E foi quando, algum momento foi muito específico, foi quando eu comecei a ouvir Angra. Foi quando eu Olha, comecei a ouvir o Angels Cry, foi quando eu comecei a ouvir o Holy Land, e eu pensei, eu quero mais da minha voz. Eu quero muito mais da minha voz. E aí, depois de um tempo seguindo ali, eu comecei a querer estudar canto lírico, comecei a ouvir ópera, que, aliás, isso é uma coisa que, apesar de ter uma oferta bastante variada dentro de casa, de sonoridades que a gente escutava, música erudita não era uma coisa que os meus pais escutavam, não era uma coisa que ressoava lá em casa, assim. E aí, de repente, eu falei, não, eu quero começar a escutar ópera e eu quero começar a escutar música erudita. E foi aí que eu comecei a estudar ópera, né? Estudar canto lírico. E foi aí que a gente comecei a procurar os caminhos e tudo. E tudo que eu faço na minha vida hoje, com a minha voz, eu devo aos meus estudos de ópera. Inclusive cantar rock, inclusive locutar, né? Que eu também sou locutora. Então, tudo isso, toda a minha voz foi construída estudando e cantando ópera. pô, que E, bacana. e aí que foi começando, e as coisas foram andando. Eu me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro, bacharelado em canto lírico, e aí tem uns 5 anos, 6 anos, que eu vim para Portugal para fazer o meu mestrado em performance. Pô, que É esse legal. mais ou menos o meu caminho, assim. Pô, que legal. Uma das perguntas que eu ia fazer, você já até respondeu agora, mas assim, complementando, eu queria perguntar se quando você fez a transição do popular para o erudito, você teve que ter mudanças na sua abordagem de cantar, principalmente na questão da técnica e, Uhum. e respiração, porque dizem que tem algumas certas peculiaridades que você Sim, tem que sim. fazer quando você tem uma transição de um estilo para o outro. Aham. Se a gente vai fazer uma coisa diferente, se a gente vai performar uma coisa diferente, a gente está fazendo uma coisa diferente, né? É, mas eu comecei, antes de cantar rock pela primeira vez, né? É, eu estava preparando cantores de rock. Eu preparei alguns cantores de rock, eu preparei o Ricardo Cruz, eu preparei o Rodrigo Rossi, porque eles me trouxeram algumas questões assim que eu, com a minha cabeça e com o meu ouvido treinado como cantora lírica, eu bati o olho e falei assim, eu não entendo muito bem o que você está fazendo, mas do que eu entendo vocalmente, eu sei que não vai dar certo por outras coisas, sabe? Eu sei que isso aqui não está no melhor por outros motivos. Então a gente começou, eu começava a trazer também alguns conceitos e algumas abordagens que são muito mais comuns no canto lírico, como a gente pensar muito mais em respiração, que nem sempre os outros cantores pensam. Um, não estou generalizando, gente, por favor, não me mandem hate, não precisam me explicar, tá? Mas não é tão comum isso. E algumas coisas no canto lírico, elas são tão já sistematizadas e esquematizadas que, para a gente desenvolver um trabalho de qualidade, a gente vai ter que passar por certas questões, sabe? Não tem como a gente ignorar, não tem como a gente achar que isso é um acessório. A gente vai ter que olhar para certas coisas. E foi aí que eu comecei a tentar entender como é que eles estavam fazendo, como é que eles faziam as coisas, para tentar também ajudá-los a fazer a voz funcionar melhor. Assim. Não ensinei ninguém a cantar, gente. Rodrigo e Ricardo, não ensinei eles a cantarem. Mas era uma coisa que eu falava para eles, eu explicava. Eu não estou aqui para ensinar vocês, vocês já cantam, vocês já têm carreira. A gente está aqui para achar formas melhores de cantar. E eu acho isso importante porque até hoje, e eu faço acompanhamento, eu tenho aula de canto, as pessoas, mas você já não sabe cantar? Sim, né? Mas acho que na técnica vocal o ótimo é inimigo do bom. Se eu consigo fazer melhor, eu quero fazer melhor, né? Eu não quero ficar estacionada. E foi aí que eu comecei, até que surgiu o convite para cantar com o Jeff pela primeira vez. E como já era uma coisa que eu conhecia há muitos anos, porque o Operation Mindcrime foi um dos álbuns que eu mais escutei na vida e continua sendo até hoje, né? Até hoje eu vou para a academia fazer musculação escutando
escutando Queensryche nos ouvidos, assim, escutando Operation Mindcrime Crime ou Empire, que é o que eu mais escuto atualmente, né? Então, quando me chamaram assim, e aí, Marília, você faz isso pra gente? Aham. Não é o tipo de coisa que você vai se perguntar, não é o tipo de coisa que você vai se questionar, tipo, sim, é meu, e se aparecer alguém, a gente não sabe onde é que vai parar. E aí eu precisei achar esse caminho, eu precisei entender esse caminho, e eu busquei entender o que eu estava fazendo com a minha voz, muito dentro daquilo que eu já compreendia do canto lírico. Muitas da abordagem que o canto lírico já tinha me concedido para trabalhar meu repertório erudito, eu comecei, tá, então vamos pegar isso e vamos colocar aqui, e vamos achar esse caminho, vamos ver se funciona, né? E funcionou, e continuou funcionando. Pô, E que foi bacana. assim. Que bacana. Voltando na questão de preparação vocal, né, principalmente você falou, de artistas que você já trabalhou, eu queria saber, por exemplo, como que você trabalha, aprofundando mais essa questão, a preparação vocal de quem já tem uma carreira consolidada? Porque eu sei que a pessoa, ela canta bem, entendeu? Uhum, Mas eu acho que a questão principal da preparação vocal é fazer com que a pessoa, consiga transferir a voz, né, soltar a voz e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade para que ela não vá se desgastando também com o tempo, né, aham, porque sim. muitos vocalistas, famosos, até mesmo o André Matos teve problemas na voz por não saber usar ela corretamente no início da Uhum, carreira. uhum. Olha, primeiro de tudo, eu quero deixar claro que, ao meu ver, não existe nenhuma forma de usar a voz que seja imune a problemas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, dentro do rock e dentro da música erudita, exemplos de grandes vozes que, com o tempo, se deterioraram, que com o tempo perderam algumas qualidades. E a gente pode falar tanto que elas se deterioraram, mas isso não necessariamente, eu estou falando do processo natural da maturação da voz, que isso é uma coisa que é um cenário que os cantores líricos já têm mapeado. Então, quando a gente começa, dá uma explicação rápida, né? Dentro do naipe, dentro da classificação de cada voz, existe um repertório que é para sua voz ou não. Então, daquilo que a sua voz apresenta e daquilo que você consegue entregar com a sua voz, então tem coisas aqui que você vai preparar e tem coisas aqui que você não vai preparar. Das coisas que você vai preparar, algumas já estão no momento de você cantar, mas muitas outras vão ser mais para frente, porque com o tempo a sua voz vai apresentar tais características, com o tempo a sua voz vai ficar de um jeito, ficar de outro, e que aí você vai conseguir entregar melhor esse repertório. E isso é importante a gente dizer, porque dentro, às vezes, de uma ideia que a gente tem de grandes vocalistas do rock, a gente viu muita gente se dando mal, a gente viu muita gente perdendo a voz. Algumas pessoas voltaram, retornaram, graças a Deus. Mas nem todas, né? E é importante a gente ter essa noção de que esse processo de amadurecimento da voz não é necessariamente um processo de deteriorização, não é necessariamente um processo crítico da voz. É um processo esperado e que ele pode ser bom e a gente pode navegar através dele, né? Mas eu também costumo dizer, e eu acho que não fui eu que inventei, mas eu acho importante a gente pensar que o trabalho vocal ele tem dois principais objetivos. O primeiro é que você construa um instrumento. Então, quando a gente toca um piano, quando a gente dá um arpejo no piano de uma ponta a outra, da tecla mais grave para a tecla mais aguda, a gente não ouve uma quebra, a gente ouve uma transição. Aquele timbre ele vai mudar, mas essa mudança ela é sempre gradual. Isso é importante, isso é construir um instrumento. É você ter um timbre, ter uma entrega, uma cor de voz, enfim, né, como as pessoas possam perceber isso. A gente tem uma qualidade que a gente consegue percorrer tanto o instrumento inteiro, quanto também as amplitudes
Então, se eu tenho um som com mais intensidade ou menos intensidade, eu preciso manter as minhas qualidades atravessando por isso. Então, a primeira é construir um instrumento e também, e uma coisa sempre vai estar muito grudadinha na outra, a gente conseguir entregar isso com qualidade e repetição, né? Então, eu cantei hoje, amanhã eu vou cantar de novo, e amanhã eu vou cantar de novo, e eu posso até ter algum cansaço vocal, que é do corpo humano, mas eu não vou estar perdendo qualidades, eu não vou estar prejudicando a minha saúde. E isso é muito relativo, dependendo do que você vai fazer, dependendo do que você vai cantar e dependendo, sobretudo, da intensidade, da periodicidade que você vai estar repetindo. Então, e muita gente... Bom, a gente pode falar do André Matos, a gente pode falar do Steven Tyler, a gente pode falar do Dio, a gente pode falar de uma galera, a gente pode falar do Axl Rose, tem uma galera que a gente pode falar. Mas quando a gente pensa também as turnês que essas pessoas encararam e a intensidade com que cantaram e a regularidade com que cantaram, a gente precisa se perguntar, era mesmo só um problema de técnica? Era mesmo só uma questão de técnica ou realmente um desgaste do corpo? Sabe? Que às vezes ele pode acontecer, a gente pode se recuperar, ou às vezes ele simplesmente vai acontecer se a gente não tomar medida nenhuma em relação a isso, realmente acabou. É dali para o final. Então a gente precisa observar isso, e cada trabalho ele tem que ser específico. Porque cada voz é uma voz. E isso eu acho muito importante. E hoje, eu, vovozinha, vovozinha da técnica vocal, né, que comecei num outro tempo, em que a gente aprendia a cantar muito mais numa relação um a um com o nosso professor e até com os nossos colegas, eu vejo com uma certa preocupação. Não que eu não ache maravilhoso a gente ter essa diversidade de pessoas falando, e tem muita gente pesquisando muito para abrir a boca para falar qualquer coisa na internet, isso é ótimo. Mas às vezes a gente perde um pouco essa noção de que nem tudo é para gente, de que nem tudo serve para gente. E esse olhar específico é uma coisa muito importante que a gente precisa ter. Não só em relação à nossa voz, mas também em relação ao que a gente quer entregar, aonde a gente vai performar, o que a gente vai cantar, sabe? E o trabalho vocal, ele precisa contemplar isso. Sim. Respondendo a sua pergunta ou só... Não, agora sim. Agora foi perfeito. Retomando para a questão do Geoff Tate, né? Você fez diversas turnês com ele, cantando o Operation Mad Crime, e o Operation Mad Crime é um disco que é essencial, ele é uma pedra fundamental para quem principalmente curte heavy metal, mas especificamente voltado para o prog metal, que muitas bandas beberam e foram muito influenciadas por esse disco. Sim, sim. E eu queria saber como surgiu mais especificamente a oportunidade desse trabalho, como que o Geoff Tate conheceu o seu trabalho e te chamou, e as melhores recordações fazendo esses shows. Olha, essa história, agora que já tem... A primeira vez que eu cantei com o Jeff foi em 2017. E é engraçado que cada vez mais eu conto essa história e cada vez mais eu acho ela absurda e mais engraçada. Porque o convite veio quando o Bruno Sá, que inclusive nesse momento o Bruno Sá está nos Estados Unidos fazendo turnê com o Jeff. E eu encontrei com ele semana passada, porque a gente foi para a Irlanda, porque foi casamento da filha do Jeff, então a gente se encontrou lá, e de lá ele foi para os Estados Unidos e eu voltei. Ele estava estudando The Mission, postou no Instagram, e eu, vendo o Instagram, eu e o Bruno, nós nos conhecemos assim há muitos anos, a gente tem contato já há muitos anos, e aí eu comentei que eu adorava aquela música, e aí depois de um tempo ele vira: então você gosta do Queen's Right, né? Você gosta do Operation Mad Crime? Eu falei, né, de novo, um dos álbuns que eu mais escutei na vida. E ele: e você toparia cantar com... Sabe o que é? O jeito do Brunosa é sensacional. Sabe o que é? Que a gente estava precisando de uma voz feminina. E aí, não sei se você toparia. E eu já estava assim...
E você toparia? Sim, sim. Olha, eu não sei como é que vai ser. Eu falei, não, mas que isso, contem comigo, né? Então tá bom. E aí eu respondi aquilo e ele falou: eu vou falar então, não tem nada confirmado ainda, mas vou levar o seu nome para o grupo e tudo. Eu falei: tá ótimo, perfeito. E olha, acho que foi mais de um mês, Caio, mais de um mês sem ter uma foto curtida pelo Brunosa, assim, sabe? Parece que o mundo tinha aberto, engolido ele. E eu, bom, acho que não vai mais acontecer, acho que não vai mais acontecer. E nessa altura, inclusive, eu já tinha recebido o resultado do mestrado aqui. Eu já tinha sido aprovada, então eu já sabia que era uma questão de tempo de vir para cá. E eu estava dirigindo e recebi uma mensagem dele. Era um áudio. E aí eu olhei assim o áudio, eu parei o carro, porque eu falei: qualquer que seja a resposta, é melhor para o carro. É mais seguro para o carro. Sim ou não, é mais seguro para o carro, né? Também que a gente não tem que ficar mexendo no telefone enquanto a gente está dirigindo, sobretudo. Mas não importa. Não importa a resposta para o carro. E ele mandou um áudio, assim, era um áudio, sei lá, 2 minutos, alguma coisa. Aí o Bruno começa: então, Marília, tudo bem? Aí eu falei: putz, não vai ser. Quando ele veio com aquele tom de voz: então, Marília, então, desculpa a demora, é que a gente estava vendo aqui, as coisas não vai ser. E aí, de repente, ele vira e fala: então, os ensaios são em São Paulo, você tem que estar aqui a partir do dia tal, e aí depois a gente vai não sei para onde e tal. E aí nesse dia, inclusive, eu estava indo encontrar com o Rodrigo Rossi, porque naquela época a gente tinha a ideia de montar um curso online de voz. Não rolou muito porque eu também vim para cá, né? E aí, quando eu encontrei com o Rodrigo, eu estava no estúdio lá da casa dele, e eu estava assim, né, meio em choque, falando com ele e tudo. E o pai do Rodrigo, gente finíssima, virou para mim e falou assim: Rodrigo, eu lembro disso até hoje. Vamos diminuir o ar-condicionado, que acho que a moça está com frio. Aí eu falei assim: não, 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 não é frio, não. Mas por quê? Tá tudo bem? Aí eu fiz assim: eu acabei de receber a mensagem que eu realmente vou cantar com o Jeff Tate. E, sei lá, eu deveria ter gritado, eu deveria ter criado asas e voado para celebrar. Eu tava assim, ó. E aí aconteceu. Fomos para São Paulo, todos nós, né? Nos encontramos lá no Greenhouse Studios, que até hoje o Greenhouse, para mim, é um lugar sagrado, sabe? Amo aquelas. Primeiro que eu amo aquelas pessoas, amo aquele lugar, e muita coisa importante da minha vida aconteceu naquele lugar. Eu vou até ficar emocionada aqui, não posso. E aí, eu ando muito emotiva ultimamente. A produção eu ando muito emotiva. E aí a gente foi, e aí primeiro ensaio, a gente chega lá, né? E aí já olho para o Nosa, e foi um time incrível que tocou. Foi o Bruno Sá, foi o Felipe Andreoli, né? E de repente eu vejo o Felipe andando assim, Felipe Andreoli, né? Tipo, o Edu Cominato, o Dalton Santos, que é um meta-humano. Até hoje, quando eu falo com ele, eu falo que ele é um meta-humano, que o que aquele cara faz na guitarra. Gente, o Dalton, pra vocês terem ideia, a gente teve alguns problemas de soundcheck em alguns momentos e tal. Alguns momentos não, foi em BH. Que a gente foi salvo. E aí, de repente, todo mundo lá parado assim, meio. Acho que hoje não vai dar. De repente, estava o Dalton no canto, que todo mundo parava e fazia assim, ó. O que é isso, Dalton? E o Dalton baixa disso. As coisas bonitas, ele tem um timbre lindo na guitarra, né? Aí o Dalton falou: não, é só exercício. E eu ficava olhando, mas você quer saber se a sua guitarra está cansada ou não, cara? Olha o que você está fazendo com ela. Dalton é um guitarrista muito incrível, né? E o Léo Mancini. Então, foi um time assim muito legal. Chegamos, e aí olhando, e aí de repente chegou o Jeff, eu tranquilaça, né? Tipo, opa, tudo bem, boa tarde, isso, se eu for cantar, opa, tudo bem, chega aí e tal. E eu olhando para a cara dele, e aí o Jeff vira para mim e falou assim: cantores esperam, né? Eu falei: cantores esperam. Eu falei: opa, virou amigo. Aí eu: posso falar uma coisa com você? E aí ele virou e falou assim: pois não. O Jeff é um cara muito delicado, o Jeff é um cara muito. O trato dele é uma coisa muito. O Dário, que está lá
nos Estados Unidos agora tocando com ele também, da Headless, o Dario fala, Jeff é um cara muito elegante, e ele é um cara muito elegante, mas ele tem um trato muito fino com as pessoas, assim, sabe? E aí ele, sim, pois não, né? Eu falei para ele, é que eu queria só dizer que, na verdade, eu sou cantora lírica, e é a primeira vez na minha vida que eu estou cantando no microfone, e realmente foi no microfone. Primeira vez na minha vida que eu estou cantando no microfone, então eu estou fora do meu território, assim, mas eu também vou estar nervosa, porque eu vi você com 17 anos, quando você foi tocar no Rio de Janeiro, mas é só para dizer que eu estou dando o meu melhor. Aí ele olhou para minha cara e disse, tá bom. E seguimos. E aí ele virou para mim e falou, então tá, olha, Sweet Sister Mary é de todas as músicas a mais difícil do álbum. Eu falei, aham. Aí ele, pô, primeiro que é uma música bastante longa até. Então tem mudanças de compasso, tudo. Ele falou, o que você acha da gente começar por ela, né? Que aí você também não fica aqui esperando um tempão. A gente começa por ela, e aí depois a gente volta do início e toca o álbum em ordem. Pode ser? Eu falei, tá ótimo. Ele falou, tá preparada para isso? Eu falei, aham, perfeito. E aí foi uma coisa engraçada também, porque eu virei para o pessoal no Greenhouse e essa outra história que eu já contei zilhões de vezes, e vou para sempre contar, porque cheguei lá com eles, tal, o pessoal, os amores, lógico, e aí viram para mim, e aí, Marília, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, gente, olha, se tiverem alguma dica de microfone, de como é que usa o microfone, pode dar, tá? E eles, ai, como ela é muito engraçada. Eu, não, porque esse negócio de microfone para mim é novo, assim, então, sei lá, se vocês quiserem falar qualquer coisa, se tiver qualquer macete, qualquer orientação, e eles, eles na técnica, sentados, morrendo de rir, ai, Marília é muito engraçada, cara, que amor, eu assim, né? Nada aqui que eu consegui, obrigada, gente, saí. E a gente foi e fez Sister Mary, e foi assim, de uma ponta a outra que Jeff olhou para minha cara, falou, me deu 2 orientações, pediu para a gente cortar junto, e a gente fez uma marca lá, tipo, ele falou, não, conta os tempos. Eu falei, Jeff, eu não vou contar tempo, eu vou olhar para você. Então, a hora que você quiser cortar, e se você quiser me fazer um sinal, eu olho para você, ou vou estar olhando para você, e quando você for cortar também eu vou entender. Ele, tá bom, gosto mais assim. Tá bom. E a gente foi, fez do início ao fim, e ele virou as costas e falou, então tá bom, até amanhã. E foi isso, assim, o primeiro ensaio foi isso. Não teve correção, não teve nada, sabe? Foi. E aí ele pediu para as pessoas se a gente poderia, eles, né, para a banda, se a gente poderia fazer Silent Lucidity, porque tem que ter. Tem que ter. E aí todo mundo, olha, vamos tentar e tudo. Não, então amanhã, será que a gente consegue levar Silent Lucidity? Então tá bom. E aí no dia seguinte ele voltou, e a nossa tour manager estava em contato com a gente, a Giovana, que também está lá agora nos Estados Unidos. Foi todo mundo, me deixaram de fora da festa. A Giovana mandou mensagem para a gente dizendo que o Jeff estava super impressionado, que ele ficou super feliz com a banda, que ele adorou, porque entrou, tocou e acabou. E todo mundo que estava lá naquela ocasião falava assim, gente, é uma banda que parece que está tocando junto assim, há pelo menos meses, porque o som já estava super redondinho. E aí no dia seguinte levaram Silent Lucidity, e aí todo mundo chorou. Todo mundo chorou, com razão, eu também. E aí depois a gente foi e subiu no Tom Brasil para tocar. Então a minha carreira como cantora de rock começa, né, até então nunca tinha cantado com o microfone na mão e não tinha cantado rock. Minha carreira de cantora de rock começa cantando Operation Mindcrime ao lado do Jeff Tate, abrindo para o Mr. Big no Tom Brasil esgotado. E aí no dia seguinte a gente foi para BH e a gente teve um problema com o som, que o cara que estava lá mexendo no som não estava conseguindo, por isso que quem esteve em BH se lembra que os portões abriram com meia hora de atraso. E aí a gente foi fazer a nossa passagem, não acontecia de jeito nenhum, e eu pegava o microfone e fazia assim na frente do palco, parecia um bicho voando assim, de microfone. E aí eu falei, gente, cadê o engenheiro de som que estava aqui do Mr. Big? Ele está no hotel descansando. Eu falei, manda um táxi pegar esse cara e amanhã a gente manda uma cesta de café da manhã para ele, gente. Se ele não vier aqui, não vai ter. Que, aliás, é o André Cabello, que
cara sensacional, que faz o som do Chico César, que inclusive trabalha com Sepultura, e que estava lá com o Mr. Big. O André é um cara sensacional. E aí o André chegou e realmente em 5 minutos ele resolveu. Então, alguns anos depois eu reencontrei o André, que eu fui ver o Sepultura no Leyendas del Rock em 2018. De repente ele para, olha para mim, e você? E ele, você não está me reconhecendo que eu tô com o cabelo curto? Eu falei, putz, desculpa, da onde ele falou? Do show do Mr. Big. Eu falei, cara, não, peraí, é o Salvador, porque sem ele, aquele show não teria acontecido. Pô, que bacana, que bacana. Eu acho que o Cabelo agora, ele tá trabalhando com o Megadeth. Será? Então eu não Então, estou acompanhando ele direito. Eu acho que essa semana acho que ele foi fazer o show do Chico César, que eu vi. Mas ele é um, ele é um, ele é um cara. eu posso estar me confundindo, mas eu acho que é ele que estava na tour do Megadeth. Não tenho certeza. Porque Impossível não é, ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que, inclusive, uma vez eu estava conversando com o Fernando Moura, com quem eu fiz a Canções Entre Mares, e terminei mencionando. A Fernanda fez assim: ó, conheço esse cara. Uhum. Esse cara é bom. André é sagradíssimo, e eu acho que a galera que estava em BH tem uma dívida gigantesca com ele. E aí, por que eu estava contando tudo isso, né? Porque eu sei que as pessoas gostam dessas histórias, mas aí a gente dormiu, foi pro hotel, acordamos no dia seguinte, o pessoal pegou o avião e eu fui pegar o ônibus para voltar para o Rio de Janeiro. 8 horas de viagem. 8 horas de viagem. Tipo, é quase Rio-Lisboa. E aí, nessas 8 horas de viagem, eu acho que eu escutei Operation Mindcrime 3 vezes e chorei o tempo todo, porque eu falei, gente, e agora? O Operation Mindcrime só faz aniversário uma vez. De 30 anos só faz aniversário uma vez. Cara, isso foi uma coisa tão improvável na minha vida. Eu não sou, né, assim, não sou ninguém, né? Cheguei aqui sem ter um trabalho autoral, sem ter uma coisa, sem ter, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram e no YouTube, e de repente eu parei ali cantando com esses caras. Tipo, isso não acontece, esse raio não cai 2 vezes. O que eu faço? Era uma sensação assim, o que eu faço agora da minha vida? Eu fiz o que eu vi na minha frente, que foi vir e fazer o meu mestrado, o que terminou sendo uma coisa maravilhosa, porque daqui ficou muito mais fácil para eu conseguir chegar às turnês também, para eu conseguir chegar a essas datas, né? Então, aí voltei a cantar com o Jeff em 2018, 2019, 2020, não, e 2022, aí eu voltei com ele. Acho que a gente fez Itália, a gente fez 3 datas na Itália, e aí esse ano a gente começou a fazer coisas maiores, porque já são 35 anos do Operation Mindcrime. E eu acho muito, assim, não vou falar o que eu acho provável ou não, mas eu sei que tem público. Se ele quiser fazer isso, o Operation Mindcrime 40 anos, as pessoas vão ver, as pessoas vão lotar de novo, sabe? Sobretudo, muito do que eu vi na última turnê, março e abril, foram 3 semanas e pouquinho com ele. Tinha gente seguindo a gente pela Europa, tinha gente saindo da Romênia para ir para a Hungria, sabe, para vê-lo. E aí as pessoas compravam meet and greet quando chegavam na frente do Jeff, as pessoas tremem. As pessoas tremem vendo olhando para aquele homem de frente, e aí falam: eu vi você em 1900, e as pessoas lembram um dia. Então, se o Jeff quiser fazer 40 anos, ele vai fazer. 40 anos do Operation Mindcrime, ele vai fazer, e as pessoas vão estar lá do mesmo jeito, sabe? Ele já está fazendo 35, que era uma coisa que ele não esperava muito fazer, mas as pessoas ficam pedindo, continuem pedindo, graças a Deus. Não estou reclamando, estou super feliz. Assim, é um disco que impactou muito a história do heavy metal em si, porque ninguém estava esperando uma coisa com tamanha qualidade e ainda sendo conceitual, porque na época você tinha os artistas até de heavy metal fazendo um pouquinho uma guinada pro hard rock, você pegava o Ozzy fazendo o terceiro disco dele, The Ultimate Sin, também tinha o Dio também trazendo um pouquinho o som dele para o hard rock. Então, era uma época dominada pelo hard rock. Aí vem o Operation Mad Crime, vem depois o Empire, que são
dois discos assim que fizeram um pouco a cena acordar. E logo em seguida vem muito influenciado o Dream Theater, vem o outras tantas bandas que acabaram muito influenciadas e devem muito a esse disco, na minha opinião. O próprio Sim, Angra é uma banda profundamente influenciada pelo Queensryche. Eu sim. sinceramente acho o Empire é um álbum incrível. Eu escuto ele treinando. O Empire é um álbum maravilhoso. Hum, E o Empire, inclusive, foi uma coisa até que o Jeff contou pra gente em São Paulo. O Empire ele é muito usado pela maneira que o álbum foi produzido e pelas frequências do álbum. Ele é um álbum, às vezes, usado para teste de som, porque ele tem essa amplitude das frequências e essa qualidade que as pessoas colocam para testar. E isso é uma coisa que até hoje o Jeff é profundamente orgulhoso disso. Ele fala, parece besteira, mas me dá uma alegria que até hoje não tem um álbum que tenha tomado esse lugar do Empire. Isso é uma coisa para a gente falar, né? Se você for analisar, se você for ouvir cada canção do Empire, é uma coisa incrível. Jet City Woman é uma canção de amor. Sabe? Silent Lucidity, não tenho o que falar. Silent Lucidity não tenho o que falar. Todo mundo chora. E quando eu falo todo mundo, eu vou falar de plateia, eu vou falar de holds, eu vou falar de tour manager, eu vou falar de cantora de apoio, eu vou falar de todo mundo chora naquela música. É uma coisa que não tem muito como a gente ficar imune. E outras, Best I Can. Isso é uma coisa que eu acho também sensacional, assim. A gente pode falar da música, da voz do Jeff, que é sempre uma coisa ser, né? Não dá pra gente passar reto, mas, cara, que letras são aquelas do Empire? Que letras são aquelas, mano? E aí, de repente, qualidade, né? E tudo. É um álbum primoroso. E o Operation Mindcrime, ele tem aquela mesma qualidade, aquele mesmo vocal, aqueles mesmos instrumentistas incríveis, que é conceitual. E isso é outra coisa muito interessante. Operation Mindcrime, ele não se desatualiza. Isso é uma coisa uhum. muito impressionante. Não, E porque são tudo temas que são relevantes até hoje para a sociedade. e ficam cada vez mais. A gente acha que em algum momento a gente vai vencê-los, ficam cada vez mais. Se você for escutar as letras e os dedos que ele aponta ali, você não precisa corrigir nada. Você não precisa atualizar nada. Está tudo ali, da mesma maneira. Sabe? As mesmas críticas estão lá e elas ainda continuam. O último show que eu fiz com ele foi no Honey Rock Fest, em Creta, né, na Grécia. E aí teve uma foto, inclusive, que eu tô para postar essa foto no Instagram, porque eu achei maravilhosa. O fotógrafo com o nome grego, que eu vou falhar em mencionar o nome dele, mas eu juro que eu sempre coloco os créditos quando eu posto a foto dele. Ele tirou uma foto de um sujeito na plateia com uma plaquinha escrito Revolution Still Calling. É, ele é um álbum, ele é um monumento do rock que ele não se desatualiza em todos os sentidos, nas canções que ele traz, na temática dele, até nas personagens mesmo. Eu acho genial e brilhante, sabe? Sim, com certeza. Marília, indo um pouquinho adiante na sua carreira, em Uhum, 2022 saiu o seu trabalho, Canções Entre Mares, com o uhum, Fernando Moura. Eu queria uhum. saber como que surgiu a oportunidade de gravar esse EP e escolha de repertório, porque eu achei muito bonito, liricamente, melodicamente, todo o trabalho, assim, eu achei muito impressionante. Eu queria Ai, que bom, que delícia, que delícia ouvir isso. A oportunidade de gravar com o Fernando foi da minha insistência, tenacidade e teimosia em ficar convencendo ele. O Fernando, eu, eu cheguei até o Fernando porque eu ouvi um podcast com ele e eu sou muito apaixonada por música de cinema. Há muitos anos eu sou muito apaixonada por música de cinema. Já fiz filme ruim porque era a música do Hans Zimmer, por exemplo. E aí, o Fernando, ele é talvez, se ele não for o maior, ele é um dos maiores compositores de música de cinema, cinema, filme, série, né? Tudo isso. Ele comercial.
E estou falando um dos maiores, não estou nem falando em questão de qualidade, que eu acho o Fernando um músico genial, incrível. Mas também, assim, por trajetória dele. Ele está há muitos anos fazendo isso. E eu ouvi um podcast com ele, e aí ele estava falando sobre música de cinema. Eu falei, cara, tem um brasileiro que faz música de cinema, gente. E aí eu escrevi para ele pedindo aula. Ele disse que um cara como ele não era um bom professor e que isso, ele tinha um outro jeito de fazer as coisas. Eu falei, não, Fernando, acho que você não entendeu. Eu não quero aula de composição, eu quero aprender de você, eu quero saber essa parada que você faz. E eu fui tão insistente, e posso dizer até que eu acho que eu consegui usar bem minhas palavras, que em algum momento ele falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos propor uma parceria. Você topa uma parceria? E tem gente que me pergunta certas coisas, que me pede certas coisas, que eu falo, você não tem que me perguntar, você tem que me trazer o que você quer, sabe? Fernando é um desses caras. Gus Monsanto é outro. Gus Monsanto, às vezes, manda mensagem, e aí, você topa ou não sei o que? Gus, você sabe que não é assim que a gente trabalha. Você me manda o que você quer e eu vou dizer que sim, e eu vou te mandar pronto. E aí eu comecei a falar com o Fernando, e o Fernando gostou do fato de eu ser uma cantora. E uma cantora, isso é uma coisa que ele fala muito, assim, eu fico até muito envaidecida. Quem se interessar, eu fiz um mini documentário no meu canal do YouTube, em que tem algumas falas dele, algumas falas minhas, que a gente explica esse processo das canções entre mares. E ele me elogia que eu sou uma cantora com cabeça de músico. E ele gosta muito do que eu faço com a voz, ele gosta muito de como eu articulo a voz, como eu trabalho com a voz. E foi aí que ele virou para mim e falou assim, se a gente fizesse um projeto? Só que antes das canções entre mares, eu terminei fazendo algumas participações para ele. E uma delas foi do Fernando, que foi uma coisa completamente... Eu ia falar caótica, mas eu não quero usar essa palavra, que parece que é ruim. Mas é porque ele me trouxe uma coisa... o Fernando é ele, o Fernando Canhedo, outro monstro. E ele me trouxe uma coisa, ele mandou um track, falou assim, o que você entra aí? E era uma coisa assim, porque outra coisa que o Fernando faz, né, porque Deus não é justo, além dele ser um baita do compositor e ser um pianista incrível, porque ele teve toda a formação erudita de pianos, então ele teve aquele fraseado lindo quando ele toca. O Fernando, inclusive, ele é o cara do Brasil, posso estar errada, espero não estar fazendo injustiça com ninguém, mas o Fernando, ele é uma referência no Brasil no uso de sintetizadores. E o estúdio dele tem sintetizadores assim empilhados, é uma coisa linda. Então ele trouxe assim um som eletrônico com aqueles sintetizadores. Eu fiquei assim, cara, isso não é assim para cantar, né, para meter voz. E eu comecei a pensar num vespeiro, muito influenciada, quem se lembra do Far Garden, o álbum do Steve Vai, que foi o primeiro álbum que ele cantou, que tem uma música chamada Bangkok, que começa E foi ali, eu falei, cara, de repente acho que é aqui. E eu gravei aquilo, e aí quando a música termina, eu abri um acorde, assim, né, bonito. Não, agora a gente canta bonito, né? Fez o ruído, agora canta bonito. E foi a primeira coisa que eu fiz com o Fernando. E eu mandei para ele, falei assim, o que esse cara vai achar, né, cara? Eu falei assim, o que ele vai fazer? Né? Será que ele vai... Pô, Marília, desculpa aí ter te proposto essa ideia, achei que você estava pronto, não sei. Quando ele me respondeu, ele vira e fala, pô, Marília, que incrível, você pegou a ideia. Então eu falei, cara, achei um amigo na vida. Achei um cara que tem esse pensamento de som completamente fora da caixinha, assim, né? E aí foi aí que ele propôs, então a gente faz um EP ou a gente faz um álbum? Eu falei para ele, por que a gente não faz um ciclo de canções? Que é uma ideia que já é bastante conhecida dentro da música erudita. Você tem grandes ciclos de canções. Você tem ciclos de canções do Dvorak, você tem ciclos de canções de praticamente todos os grandes compositores, né? Talvez um dos mais famosos seja do Strauss, com as 4 últimas canções. Eu falei para ele, por que a gente não faz um ciclo de canções? A gente não precisa fazer um trabalho grande, extenso. Isso era no meio da pandemia. E a gente tem uma amostra que a gente também consegue colocar uma unidade, uma identidade, um conceito. Termina sendo no formato de um EP, mas a ideia das Canções Entre Mares era muito desse ciclo de canções. E aí, o título, inclusive, veio do Fernando, porque quando ele me mandou os arquivos, ele me mandou as composições, e uma faixa ali foi ele que escreveu a melodia, que é exatamente Névoa sobre o Cais,
mas as outras eu tive que eu escrevi melodia e letra. E aí, quando ele me mandou, o nome do arquivo era Canções Entre Mares. E aí, quando eu bati o olho naquilo, né, porque eu em Lisboa, ele em Portugal, ele no Rio de Janeiro, quando eu bati o olho naquilo, eu falei assim, cara, é isso. Está apresentado, né? E por isso também, muito, o ciclo gira em torno do mar. Não sempre o mar como o mar, né, como este lugar para onde a gente vai ficar bronzeado, dar um mergulho, mas também como uma metáfora de certas coisas, uma metáfora. Talvez o mar seja uma das grandes metáforas da poesia. Porque no mar você vai encontrar tudo. Você vai encontrar uma metáfora para a vida, você vai encontrar uma abstração para os nossos desafios, sabe? Ele é ponte, ele é barreira, ele é um mundo, ele não tem ele não tem caminhos, mas ele tem rotas, né? Então o mar falei, cara, tá aqui o nosso tema e tá aqui o nosso título. E aí depois eu propus, e foi engraçado porque antes de escrever as letras todas, porque eu sou até uma letrista meio lerda, infelizmente, eu bati o olho naquilo e virei para ele e falei assim: a gente já tem título? Ele não, para mim era Canção Entre Mar 1, Canção Entre Mar 2, Opus 60, né? Bem... E eu falei: olha, eu tenho algumas propostas, tive algumas ideias. E aí eu vim com as ideias antes mesmo de ter as letras. A única que já estava, a música já estava pronta foi exatamente Neva sobre o Cais, que foi o título que ele mais gostou. E isso eu acho engraçado, porque eu falei, bom, acho que os títulos a gente traz essas ideias aqui, se de repente funcionarem, ótimo, se de repente funcionarem, beleza, se não funcionar, a gente muda, né? Nada escrito em pedra até você finalmente fazer as decisões. Só que os títulos, depois eu fui fazendo as letras, nem tanto com aquela ideia na cabeça dos títulos, não tão presa a isso, mas eu falei assim, não casa, tá tudo funcionando. E quando eu lancei, era uma coisa que eu escutava muito das pessoas. Nossa, eu adorei os títulos. Eu ainda não ouvi, mas eu fiquei super curiosa por causa dos títulos. Os títulos nas músicas é como uma apresentação do que vai acontecer, entendeu? Muita gente acha que tem que ser o refrão da música, mas não, tem que apresentar aquilo que a música é, na verdade. Depende do que você quer fazer, né? Também depende para qual público que você está falando, depende do que você quer criar na cabeça do público, depende. Sim, mas assim, eu tenho que dar parabéns porque é um trabalho extremamente melódico, vocal, instrumental, assim, é muito bonito, assim. Eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi, Obrigada. Obrigada porque mesmo. uma coisa tão suave, mas tem tanto esmero ali que eu fiquei impressionado. Sim, verdade. Verdade mesmo. E encontrar o Fernando, assim, de novo, né? Quando eu conheci o Fernando, eu olhei e falei, cara, um amigo, alguém da minha tribo, assim. E a gente, só uma das músicas foi gravada pessoalmente, né? Pessoalmente não, presencialmente. Só uma foi que exatamente Neva sobre o Cais. Eu fui no estúdio dele no Rio de Janeiro e foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um dia assim que até hoje quando eu lembro daquele de ter ido lá e de ter passado aquela tarde lá para a gente gravar isso, e aí depois eu encontrei o Valdemar Falcão, com quem que estava começando já o projeto Musicosmos, que aí depois me rendeu também um convite para fazer, e a gente lançou Faíscas de Ares, que também é outra faixa que eu acho muito interessante. Foi um dia tão feliz, assim, e eu acho que sempre que eu escuto as Canções Entre Mares, e de vez em quando eu escuto mesmo, de vez em quando eu, cara, deixa eu olhar para isso de novo, né? Elas sempre me trazem essa felicidade, essa alegria desse encontro, sabe? Essa sinestesia que a gente teve um com o outro, assim, muito legal, porque a gente gravava um pouquinho, a gente sentava na cozinha dele, aí a gente conversava, e ele falava da filha dele, eu falava da minha vida aqui em Portugal, sabe? Era uma troca incrível, e aí a gente filosofava um pouquinho, e a gente voltava, gravava mais um pouco, tal, até o Valdemar entrar, e aí o Valdemar também, outro cara sensacional. E até hoje, quando eu escuto esse ciclo, eu olho e falo, cara, tá gravado aqui. Tá gravado aqui esse encontro, sabe? Esse ambiente maravilhoso de sentar com ele, bater papo e da gente se divertir enquanto tá fazendo música, tá gravado.
E isso foi sendo cada vez mais assim uma coisa muito importante para mim, sabe, Caio? Eu sei que eu vou falhar em entregar o meu melhor num ambiente em que eu não consiga estar lá feliz para fazer música com as pessoas, sabe? Desses encontros mais felizes é que saíram os melhores projetos em que eu já me envolvi. Em todos os sentidos, inclusive. Agora, esse final de semana, eu apresento aqui no Festival de Óbidos uma ópera chamada A Voz Humana, La Voix Humaine, que é do Poulenc, e esse projeto começou no meu mestrado, quando eu fui apresentar, e eu chamei o Jorge Balsa, que é o encenador, brilhante, genial, amigo querido, e a gente também a gente criou uma amizade dali, e aí a gente está voltando a esse projeto agora. E eu confio, assim, que a música vai trazer a felicidade desse encontro. A música vai trazer esse bem-estar que a gente tem em estar ocupando aquele momento, aquele espaço, em fazer música, sobretudo, no caso da Voz Humana, que é uma obra dificílima, sabe? E, tipo, tudo bem, é difícil, mas tudo bem. Eu já cantei antes, e o que eu preciso para fazer boa música está aqui, que é uma boa relação com as pessoas. Isso também até com o Rodrigo Ferreira, que é o pianista que está tocando comigo. Sabe assim, vai todo mundo ficando bem, vai todo mundo tendo liberdade para falar, e aí as coisas saem boas. Que bom, que bom. Falando, você citou a ópera, que vai ser performada no final de semana. Uhum. Atualmente você reside em Portugal, e eu queria Isso, saber mais Lisboa. ou menos qual a diferença do cenário da música erudita e popular no Brasil para Portugal. Você acha que tem uma diferença muito grande por você Caio, já ter primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa se dar conta. Isso é uma pergunta até que me fazem bastante, mas eu acho que a gente precisa se dar conta de que o Brasil é um país que abriga diferentes realidades. Então, quem mora em São Paulo e quem estudou em São Paulo vai ter uma realidade muito diferente de quem estudou, por exemplo, em Fortaleza. E muito diferente de quem estudou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo já são duas cidades que têm realidades muito diferentes, sabe? E isso pelo Brasil todo. Então, a gente tem cenários muito diferentes. Eu acho aqui a Europa, aqui em Portugal, existe essa proximidade não, né? É todo mundo europeu. Então isso facilita muito certas coisas. Isso encurta muito certas distâncias. Mas eu também não vejo aqui em Portugal um cenário tão bem estruturado como a gente tem outros exemplos no mundo, como, lógico que a gente tem que falar de Alemanha, ou até Inglaterra, ou de repente até Rússia, sabe? Você tem grandes artistas aqui, você tem grandes pedagogos aqui, vocais e musicais, e tem muita gente boa que veio de outros países para cá. Gente que veio da Rússia, gente que veio, enfim, de outros lugares e que veio fazer uma carreira aqui e que termina somando. Mas o Brasil, por outro lado, eu não quero diminuir ninguém, ele tem o brasileiro. O brasileiro muda o jogo, gente. E eu queria falar isso aqui, inclusive, porque eu acho que às vezes a gente perde a noção do quanto o brasileiro em si é uma riqueza, sabe? O quanto a gente nasce num cenário que às vezes nem sempre a gente vai gostar de tudo, mas ele termina nos dando certas perspectivas e nos preparando para certas coisas e criando as nossas fibras, sabe? Assim, fortalecendo as nossas fibras, e que isso é muito importante. E aproveitando também, tem eu estava até comentando com o André, que é o diretor do festival, um dos diretores do festival, né? Que a gente tem, além de mim, tem um outro cantor, que ele é chileno. E aí eu estava vendo, ele vai cantar um Don Giovanni, e aí quando eu estava vendo o ensaio, ele virou para mim e falou assim, aquele é o nosso outro elenco internacional ali.
E aí ele abriu a boca, eu fiz assim, aí eu olhei para a cara dele e falei assim, essas vozes sul-americanas, né? Tipo, sim. E eu tô falando assim muito sério, porque já fazendo concurso de canto, já andando em outras escolas por aí e esbarrando com outras pessoas da América Latina, de outros países da América Latina, você percebe que existe uma coisa muito fora da caixinha de vozes não europeias, sabe? E isso é uma riqueza nossa. E eu não falo nossa só Brasil, eu falo nossa sul-americana, que eu acho que o brasileiro às vezes ele tem uma certa dificuldade de se entender como sul-americano, sabe? É, a gente tem essa dificuldade, e eu acho um erro, acho um equívoco. A gente é muito sul-americano na maneira que a gente vive, enfim, na maneira que a gente passa pela vida, no nosso reflexo de superação, sabe? A gente tem isso. Eu acho que isso é muito do brasileiro também. A gente supera as coisas. Você vai dar um desafio, a gente vai achar o nosso caminho. Pode não ser o melhor, mas a gente vai abrir as nossas possibilidades, sabe? E a gente vai ser muitas vezes inventivo também, né? Brasileiro é patrimônio mundial. Então, às vezes as pessoas acham que vir para cá vai ser, sabe, tipo, não, vou para a Europa. Não é assim, não. Dependendo de onde você estiver no Brasil, você vai lidar com cenários bem estruturados, com cenários bem estruturados para se aprender música, para se desenvolver uma carreira, sabe? Sim, com certeza. Tanto que tem escolas que são referências, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que se formou em música na FAAP ou na USP, e são locais de referência musical, Uhum, uhum, no Brasil, na América Latina, e eu vejo muita gente que saiu desses lugares e foi dar aula, por exemplo, na Suécia, sim, sim, o sim, 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 sim. o Nelson Faria, e depois voltou para o Brasil, e são músicos extraordinários. Você tem o Ulisses Rocha, que agora tá no que durante muito tempo foi lecionado nos Estados Unidos, Uhum. e tantos outros artistas que fizeram esse caminho de ensinar a música brasileira e o repertório brasileiro, porque existe uma demanda crescente na no exterior. E é uma coisa muito curiosa, por exemplo, porque a música brasileira a gente às vezes meio que desvaloriza, mas ela é respeitada em todos os cenários do mundo inteiro, desde do cara que está na Suécia até o cara que está no Japão, ou o cara Aham. que está na África, ou nos Estados Unidos, Uhum, uhum. em todo lugar ela é valorizada. Respeitada, valorizada e muitas vezes copiada. Sim, com Muitas certeza. vezes copiada, né? A gente às vezes perde um pouco essa noção. Você sabe que no meu mestrado era muito comum fazerem música brasileira, tanto no curso de jazz quanto no curso de música erudita. Então, e engraçado assim, com outras pessoas que eu tive contato, foi lá uma vez uma professora da Eslovênia. E quando ela soube que eu era brasileira, ela me pediu assim: "Você tem partituras de música brasileira para você me dar?" E eu falei: "Ah, sim, eu tenho uma pasta virtual assim que eu deixo lá uma biblioteca considerável aqui, sabe?" E sabe de uma coisa, inclusive aproveitar e contar isso que você está falando da música brasileira, Caio? Numa das minhas provas eu resolvi levar Vila Lobos. E quem estava tocando comigo era uma colega minha maravilhosa, tá? Assim, incrível, pianista e percussionista. Então, uma musicista assim impecável. E aí ela foi tocar Melodia Sentimental. Ela tinha uma dificuldade, ela penou um pouco para achar como articular aquela frase, que é uma frase simples. Não é uma frase dificílima, tem coisas muito mais difíceis na música brasileira. Você tem ritmos muito mais complexos na música brasileira. Tanto na música de concerto, quanto na MPB, quanto, né?
Tem coisas muito mais complicadas, mas aquela frase simples, ela, ela demorou um pouco a achar. E isso aconteceu também com um colega meu que é brasileiro, guitarrista na guitarra clássica, e a gente também foi fazer um Vila Lobos, e ele não tinha tocado aquilo antes, ele lendo a partitura, a frase não vinha, em algum momento eu abaixei a partitura e falei assim, cara, olha, não lê a partitura, acha esse ritmo aqui, porque a música brasileira, a gente tem um ritmo dentro da gente que é da música brasileira, sabe? Acha esse ritmo aqui. E ele foi, até que em algum momento ele começou a tocar e aquilo engrenou de um jeito que eu falei, tá aí. E ele falou, entendi o que é esse fluir. Ele tem, é uma música que às vezes ela vai ter uma precisão imprecisa, sabe? Ou uma imprecisão precisa. Depende de como você quiser encarar. Mas ela não é tão quadrada como a gente ouve muitas vezes a música europeia. Ainda que Vila Lobos, por exemplo, tenha sido profundamente influenciado pela música francesa. Mas ainda assim, existe uma pulsação ali dentro que é própria, sabe? E isso é nosso. Isso quem vai achar é a gente que conhece. Ninguém ensinou, mas a gente aprendeu, sabe? Isso é verdade. Eu tenho, por exemplo, discos aqui na minha estante de artistas populares japoneses tocando, por exemplo, o Taj Mahal. E quando você vai ver, o cara não esperou a música fazer sucesso, porque Taj Mahal é de 77. Uhum. O cara foi gravar isso em 81, 82. Logicamente, com as dificuldades de um japonês tentando entender Uhum. a Uhum. brasileira, mas... E eles são incríveis, né? Assim, os músicos japoneses são maravilhosos. A gente tem vários exemplos de gente incrível tocando. Mas você sente que quando eles pegam para tocar, alguma coisa ali não vem. Que é uma outra coisa interessante. Aqui também em Portugal, a gente consome muita música brasileira, né? Aliás, em Portugal se consome muita coisa brasileira, assim, novelas. Então, quando às vezes eu já escutei aqui, tipo, eu não consigo entender o seu sotaque, você podia falar português, eu falo, finge que é rock santeiro que vocês vão entender o que eu estou falando. Finge que é rock santeiro, não tem problema. Então, você tem muitas cantoras aqui que vêm de uma escola do fado e que vão fazer música popular brasileira e que vão querer cantar, sei lá, Águas de Março e tal. E é interessante como a melodia muda um pouco. E por que a melodia muda? Porque o português de Portugal ele vai pensar as sílabas tônicas diferentes da gente e eles vão ter outras vogais. Quer dizer, mentira, a gente vai ter outras vogais. Eles vão ter basicamente o schwa, que é a vogal naturalizada, e outras coisas. E aí uma sílaba tônica aqui ou lá. Essa diferença linguística de como se articula a nossa língua no Brasil e como se articula a nossa língua em Portugal, ela vai mudar as frases da música. Que, né, aí de repente eu tô, olha só, Águas de Março. Aí de repente eu tô cantando e eu vejo que a cantora resolveu a coisa ali de uma maneira diferente, ela resolveu a frase de uma maneira diferente, ou ela prolongou uma sílaba que a gente não prolongaria para depois encurtar uma que a gente ia, sabe, essas coisas, essas diferenças sutis de articulação, a música está lá, mas essas diferenças sutis de articulação, ela aqui acontece. Eu acho muito interessante mesmo a gente ouvir isso, sabe? Sim, sim, com certeza. Voltando agora um pouquinho, você falou no início da entrevista sobre o Angra e Uhum. recentemente você fez uma participação no show do Angra, Sim! que ocorreu em Eu! Portugal, can- cantando Black Windows Web, e Isso. é uma música que no disco foi interpretada pela Sandy, né? E Aham. queria saber como surgiu essa oportunidade e as curiosidades dessa participação. Então, essa oportunidade, o Angra já vinha fazer um concerto, já vinha fazer show aqui, e eles esgotaram, né, os ingressos foram esgotados, que eles resolveram abrir, então, uma segunda data para dar conta para todo mundo, né,
para todo mundo conseguir ir. E eu ia no domingo, eu fui no domingo, até porque o Antoine, que é um amigo meu que ele é responsável pela Duke TV, que Sim. inclusive um canal que eu recomendo muito para vocês conhecerem. Ele que inclusive gravou o documentário do Angra, Sim. foi o Antoine que fez. E desde 2022, eu e o Antoine, a gente já estava em contato, porque como ele é do pessoal do Greenhouse, eu falei, bom, se ele é do pessoal do Greenhouse, ele é meu amigo. E aí, como eu, em 2022, fui cantar com o Jeff na Itália, eu comecei a ficar em contato com o Antoine para ver se, de repente, ele gostaria de... Ele teria oportunidade, gostar ele sempre vai gostar, né? Mas ele teria oportunidade de repente, chegar onde a gente estava e aí, né, fazer a cobertura dele e tal. E em 2022 não aconteceu, mas quando ele teve essa data marcada aqui em Lisboa, ele falou, cara, vou para Lisboa, você vai estar aí? Sim, estarei. E, na verdade, isso foi véspera de uma outra turnê com o Jeff que precisou ser cancelada. Assim, a turnê aconteceu que ia ser no Reino Unido, mas a minha participação terminou não rolando, por alguns imprevistos, algumas questões lá. E aí eu fui no domingo e terminei estando em Lisboa, porque não era da minha programação estar em Lisboa, era para eu estar pegando o avião, mas eu terminei estando em Lisboa no dia seguinte. Então, no domingo, terminou, estava conversando com o Antônio, ele falou, vamos lá cumprimentar o pessoal quer te ver. Eu já tinha tocado com o Felipe em 2017 e já conhecia o pessoal antes, né? Já tinha entrado no backstage, já tinha lá aparecido com eles e tal. E aí, nesse domingo, fui lá conversando. De repente, o Rafa olha para mim e fala, você sabe cantar Black Widow's Web? Eu falei, sei. Eu falei para ele, a parte da Sandy eu preciso ler a letra, a parte da Alice você precisa me dar uma semana para conseguir colocar aquilo na voz e entender o que ela está fazendo. Aí ele olhou para mim e falou assim, quer vir amanhã cantar com a gente? Vocês já me conhecem? Já contei para vocês como é que minha carreira começou? Eu não falo não para essas coisas. Eu falo, tá bom, que horas? Tá bom, então tá bom, tô aí. E aí foi assim, foi de verdade assim. Eu fui vê-los e o Rafa terminou me chamando. E também aquilo foi uma noite muito especial para o Angra, né? E sempre que o Angra toca Lisbon, em Lisboa, o público vai à loucura. E quem tocou também com a gente nesse dia foi o André Zaza, que aí foi um outro dia mágico, porque aí eu virei amiga do André e da Vanessa, que eu adoro os dois, que eles são uns amores. E aí o André agora está me dando aula de guitarra quando eu consigo ir, agora tem ensaio daqui até o final de semana. Aí nem sempre a gente está conseguindo, mas o André está começando a me dar aula de guitarra, então eu estou falando para mim, agora eu vou aprender esse negócio. Então foi um dia super feliz, assim. E o André subiu no palco e tocou, e o André é um guitarrista incrível, gente. Sim, espetacular. O André é um guitarrista gente. E aí foi isso. Foi assim, então foi um dia super... Foi um prêmio, sabe? Só coisas boas vieram disso. Bacana, sensacional, Marília. Sensacional. E agora eu queria saber se você pode contar planos, projetos para o futuro que você já tem engatilhado algumas coisas que o Tá para sair, eu não vou dizer, eu não vou contar o santo, mas eu tenho o meu single, né, além das Canções Entre Mares, eu tenho o meu single Smoke and Mirrors. Mas de resto, eu fiz mais participações, né? Eu cantei já com a Men Unkind, cantei com a Medjai, em faixas que eles gravaram. E esse ano está previsto, a gente já está na segunda metade, não me pergunto quando, mas esse ano está previsto mais participações que vão sair, já estão gravadas, vão sair. E aí, quando saiu, vão ter que ficar ligados, as pessoas vão ter que ficar acompanhando. Para novembro, está planejada também uma outra turnê com o Jeff, e aí a gente vai fazer Alemanha, Noruega, Suécia. Eu estou com um pouco de medo, porque eu sou muito friorenta, e Noruega e Suécia, no outono, é mais do que o inverno aqui em Portugal. No inverno aqui em Portugal, já estou sofrendo, já estou contando os dias na folhinha
o inverno acabar. Estou com um pouco de medo de ir para a Suécia. Mas, né, eu não sou o tipo de pessoa que fala que, não sei, vou pensar. A gente vai. E aí, no final do ano, eu vou estar no Brasil, porque eu vou ver a minha família. Vou passar lá 2 meses e eu também já estou querendo, assim, articular outros eventos, sabe? Eu já estou mandando mensagem para os amigos e falando, poxa, a gente não consegue se reunir para, de repente, gravar alguma coisa. Eu estou articulando isso. Que bacana, E é bacana. isso. Esses são os projetos futuros mais imediatos. Beleza. Encerrando aqui a entrevista com a Marília Zangrande. Muito obrigado, Marília, do fundo do coração. Foi uma entrevista sensacional. Adorei o papo. E agora o espaço é todo seu para você divulgar, fazer aquele momento jabá aí que todo artista tem. Caio, eu que agradeço muito, agradeço o espaço, agradeço poder falar com o seu público, agradeço de verdade, agradeço o carinho, agradeço também as suas palavras super generosas. E foi um prazer imenso conversar contigo e contem sempre comigo, tá? Sempre que tiver assim um buraco que você não sabe quem chamar, pode me chamar, que eu não tenho muito critério para aceitar as coisas. E aí eu deixo com todo mundo meus perfis de rede social, eu estou no Instagram, Marília Zangrande, Twitter já confesso que eu ainda estou lá, mas já não uso tanto. Facebook e YouTube, que são acho que são os canais assim que eu ainda mantenho de certa forma. O YouTube, eu tenho muito conteúdo guardado para soltar, mas quem se interessar no YouTube tem, por exemplo, a cobertura da turnê do ano passado, que vai fazer 1 ano agora. A turnê do ano passado na Itália, eu fiz 2 vídeos mostrando um pouco isso, e a turnê de março e abril, eu fiz vários vídeos mostrando um pouco dos bastidores, e só que aí eu preciso sentar e editar. É porque sou eu sozinha, gente. Eu sou a moça do café, eu sou a faxineira, eu sou a diretora, eu sou a editora de vídeo, eu sou a maquiadora e eu não tenho dublê. Então, não é sempre que eu consigo fazer tudo, assim. Então, tem coisa ainda muito guardada que vai aparecer. E aí, se de repente vocês ficarem me dando uma pressão, quem sabe eu crio vergonha na cara e consigo fazer isso. Mas fica o convite. E aí também tem lá no meu canal do YouTube, tem um mini documentário sobre as canções Entre Mares, em que o Fernando fala um pouco desse processo, e eu também, que acho um vídeo bastante legal, tem histórias lá boas de serem ouvidas. E é isso. E meu perfil do Instagram, eu estou sempre postando besteira nos stories. Quem me conhece sabe que eu falo bastante besteira lá. E o que vocês tiverem de dúvida sobre voz, o que vocês quiserem saber, mandem mensagem que eu busco responder todo mundo, tá? E vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Pô, muito obrigado de coração, Marília. Mal posso Eu que esperar aí agradeço. pela próxima conversa. Eu que Agradecer agradeço. imensamente, agradecer a você que está aí na sua casa, que acompanhou a entrevista até o final. E vai ter muita novidade, já tem muita coisa agendada aí de próximas entrevistas, então não percam que está bem bacana. Red Pilhas, não deixe de cair na nossa pilha. Fiquem ligados. Caio, muito, muito obrigada, querido.